Para você que acompanha o Headline News, é hora de te atualizar sobre todo o contexto, tudo o que acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, minimizou a contraofensiva ucraniana contra tropas russas, mas alertou que Moscou responderá com mais força se o exército do país for colocado sob mais pressão pelos ucranianos. Vamos então acionar o nosso convidado sempre especial, que esteve na Ucrânia, acompanhou a guerra, a invasão russa bem de perto, Luiz Kawaguchi. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Headline News. Bom, já começo te perguntando, Putin não quer, parece que não quer dar o braço a torcer, ou realmente a reação ucraniana não impressionou o presidente russo? Boa noite, Kalina, boa noite aos telespectadores. Olha, foi a primeira vez que o Kremlin admitiu que sofreu uma derrota na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que as suas tropas já retomaram mais de 8 mil quilômetros quadrados. Na verdade, todo mundo esperava que essa contraofensiva ucraniana ela ocorresse ali no sul do país, na cidade de Kherson, mas desde o dia 6 de setembro teve aí uma ofensiva relâmpago que acabou tirando da Rússia uma quantidade de território muito grande na periferia de Kharkiv, no nordeste do país, que a Rússia não estava esperando. Então, pela primeira vez, ela admitiu que sofreu uma derrota. A gente pode interpretar isso de diversas maneiras. Não era uma região extremamente estratégica, exceto pelo fato de que era uma área usada pelos russos como um hub de logística, ou seja, eles usavam ferrovias que passavam por aquela região para alimentar as tropas, para levar suprimentos e armas para as tropas que estavam na região de Donbass, principalmente por causa dessa ligação ferroviária. E agora, com os ucranianos, que chama Izium, eles têm capacidade para sim dilatar para eventualmente retomar as cidades da província separatista de Luhansk. Então, de fato, a Ucrânia venceu uma batalha muito importante no campo de batalha, mas não significa que ela esteja ganhando a guerra. O que fica agora a nossa grande dúvida é como que vai ser a reação da Rússia. Até agora, a Rússia não definiu como que se vai mandar reforços e como que vai mandar reforços. Hoje em dia, os ucranianos têm uma superioridade numérica no campo de batalha. Acredita-se que os ucranianos tenham mais ou menos 700 mil combatentes no campo de batalha e a Rússia tem entre 130 e 200 mil. O presidente Putin não quer admitir que isso é uma guerra, diz que é uma operação militar especial e não tem mandado reforços. A gente sabe que tem batalhões de voluntários que estão sendo treinados para chegar na Ucrânia, mas eles não chegaram ainda. Então, talvez essa fala de Putin de escalar a guerra seja exatamente enviar esses batalhões. É chamada aí a terceira, seria uma terceira onda, o terceiro exército da Rússia entrando para ajudar na invasão contra a Ucrânia. Mas o fato é que ninguém sabe exatamente medir o que significam essas palavras do presidente Putin nesse momento. Agora, Kawaguchi, aproveitando que você disse sobre o exército russo ser minoria na Ucrânia, um chefe mercenário russo defendeu a ideia de enviar prisioneiros para lutar na guerra e ameaça até mandar os filhos deles em caso de recusa. Não, foi uma comparação que ele fez, na verdade, para tentar sensibilizar o público russo, porque vazou um vídeo, ele se chama Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, ele é o chefe, o CEO do chamado Wagner Group, que é o principal grupo de mercenários da Rússia. E ele vazou um vídeo dele nessa semana, ele dentro de prisões russas, oferecendo aí a possibilidade para os prisioneiros russos de ganharem a liberdade em troca de irem lutar na Ucrânia. Só que aí eu lembro, não existe legislação na Rússia que permita a comutação de pena, ou seja, não tem nenhum instrumento legal garantindo isso. Só que na prática está acontecendo. Os prisioneiros que aceitam lutar durante 6 meses na guerra têm as suas penas esquecidas.
Só que o Prigozhin diz uma coisa: quem for para a guerra, tiver lá e resolver desistir, achar que não é para ele, vai ser executado imediatamente. Isso são alegações são afirmações muito duras, e teve muitas críticas dentro da Rússia. Como você não pode fazer isso com prisioneiros, a lei não permite que você faça isso com prisioneiros. E aí o Prigozhin falou: se não forem os prisioneiros, vão ser os seus filhos, que vocês que estão criticando, que vão ser chamados para o exército e vão ter que lutar na Ucrânia. Então é melhor que vão os prisioneiros russos e lutem contra os ucranianos, e por enquanto não vão os filhos de vocês. Foi uma espécie de uma ameaça que ele fez contra os críticos dessa prática de recrutar prisioneiros russos para lutar na Ucrânia. E a gente lembra que também há informações não confirmadas de que a Ucrânia também teria recrutado prisioneiros seus para lutar nas frentes de batalha. Daúde, o que você acha dessa ideia de recrutar prisioneiros para lutar na guerra? Eles fugirem, né? É uma grande chance para eles aceitarem ir de lá e ir para a Polônia, né? Acabar fugindo. Então, eu acho que não tem uma lógica isso. Karine, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz. Essa batalha, no campo de batalha, uma terceira onda, a Rússia, ela está enfraquecida, a gente sabe disso. Ela já não tem mais condições de manter essa guerra por muito tempo. Agora, os Estados Unidos, os países europeus estão dotando a Ucrânia de armas mais potentes, tanto que a Rússia está ameaçando usar o seu arsenal nuclear. O que eles querem com isso? No meu entender, eu não procuro analisar o mercado financeiro lá na frente, né? Como é que estão se comportando os ativos, tá? E os ativos estão mostrando que a Rússia não tem chance de evoluir, porque ela vai ter que acabar cedendo para a Europa, porque ela acabaria sendo mais asfixiada, porque o fato dela cortar a sua receita, ela ter uma asfixia ela mesma fazendo. Então você acha, qual seria a saída que a Rússia teria nesse momento para acabar com essa guerra, uma vez que o Putin ele tem um limite, e esse limite é o momento em que ele pode correr o risco de perder o poder na Rússia. Você acha isso um raciocínio maluco ou é possível? Não, acho que faz sentido. Ele está submetido a uma pressão interna, só que ele também não pode simplesmente sair do jeito que está, porque aí ele também corre riscos de ser deposto. Se acusarem o Putin e falarem: olha, você perdeu a guerra, eu não conheço nenhum líder autocrático que tenha permanecido no poder depois de ter perdido uma guerra. A gente não pode dizer que a guerra está perdida nesse momento, porque falando do ponto de vista da Rússia, porque a Rússia tem pelo menos 20% do território ucraniano, e dentro desses 20% a região mais rica da Ucrânia, que é aquela região do Donbass. E, por enquanto, o Putin ele afirmou que a operação militar especial, como ele a chama, vai continuar normalmente, apesar dessa conquista da Ucrânia. Ele não tem... Ele acredita-se que talvez ele não tenha tropas nesse momento suficientes para avançar no campo de batalha. Ele chegou até o seu limite com as tropas que ele tinha. Essas tropas adotaram uma posição defensiva e agora estão sofrendo os ataques dos ucranianos. Mas muitos analistas estão achando que a próxima ofensiva do Vladimir Putin agora vai ser no campo econômico. Ele espera que, com a chegada do inverno, na verdade disse que os próximos 90 dias vão ser muito importantes na guerra, porque ele está esperando ele está querendo atacar economicamente o principal ponto de equilíbrio da Ucrânia, que é o apoio que a Ucrânia recebe dos países ocidentais. Hoje em dia, só para a Ucrânia manter o Estado girando, ela precisa de 5 bilhões de dólares por mês. Isso só para os assuntos civis, sem contar os armamentos. E está uma inflação na Ucrânia que já se projeta aí na casa de 30%, e que o PIB aí vai encolher bastante. Eu não sei qual que é o número exato da projeção agora, mas falou-se em torno de 15% de encolhimento do PIB. A Rússia teve uma queda de 4% no seu PIB no último trimestre.
ou seja, a economia da Rússia está sendo muito afetada, mas ela não foi destruída como alguns autores das sanções achavam que a economia da Rússia não iria resistir. Ela ainda tem fôlego para resistir durante um tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas o que os analistas militares estão apostando é que os russos vão exatamente esperar a chegada do inverno, limitar ainda mais o fornecimento de gás que já está sendo escasso para a Europa, esperando que o preço do gás exploda na Europa, assim como as contas de gás. Isso causa uma pressão social, isso pode até derrubar governos europeus e assim fazer com que o apoio da Europa e do Ocidente à Ucrânia diminua. Como eu falei, eles precisam de pelo menos 5 bilhões de dólares por mês. Os Estados Unidos provavelmente vai ter fôlego para continuar apoiando, mas a gente não sabe como vai ficar a situação da Europa e como que a Europa vai pressionar os Estados Unidos até para fazer a Ucrânia chegar a um entendimento. Por enquanto, a Ucrânia não quer abrir mão de nem 1 centímetro do seu território e a Rússia não quer nada menos do que a rendição da Ucrânia. Então, a gente ainda deve ver lutas tanto no campo econômico quanto no campo de batalha nos próximos meses. Kawaguchi, a gente está falando sobre essa crise interna, né? Essa pressão que sofre Putin dentro ali da Rússia, até por conta dessas sanções que você mencionou, que tem prejudicado oligarcas, a população. A gente também falou sobre o problema aí dos militares que estão nessa guerra, perdendo espaço ou morrendo, mas também ele tem perdido apoio, tem sido criticado até por pessoas que apoiavam ele externamente. Por exemplo, o primeiro-ministro indiano disse nesta sexta-feira ao presidente russo que agora não é hora para a guerra, criticando diretamente o líder do Kremlin público pelo conflito de quase 7 meses na Ucrânia. Está aí uma bronca em público de uma importante liderança que, como eu disse, tem ajudado a Rússia a diminuir o impacto econômico da guerra e do boicote do Ocidente, né, Kawaguchi? É um pouco complexo como analisar essa fala do Narendra Modi. Ele está falando na Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma aliança econômica e militar que reúne, por exemplo, Rússia, China, Uzbequistão, Tajiquistão, uma série de países daquela região que não tinha, é uma aliança que não tinha tanta importância até recentemente. A gente lembra que o Modi ele diz o seguinte: Putin não é o momento, não é a era. Não é a era da guerra. A gente está vivendo uma crise energética enorme no mundo, a gente está vivendo uma crise, um possível desabastecimento de alimentos em algumas regiões do mundo. Não é hora de entrar em guerra, foi o que o Modi disse. Só que a Índia está sendo uma das maiores beneficiadas por essa guerra. Por quê? Porque eles estão comprando petróleo com descontos da Rússia. Então, a Arábia Saudita era o principal fornecedor de petróleo para a Índia até o início da guerra. E agora a Rússia já é o principal fornecedor. Então, a gente pensa principalmente nas empresas privadas, por exemplo. Imagina as empresas privadas da Índia que estão recebendo, aí o seu país está recebendo fonte de energia, petróleo, por um preço subsidiado, e elas vão concorrer com empresas europeias que estão comprando energia por um preço mais alto que o do mercado, por causa da pressão inflacionária, por causa da pressão no preço dos combustíveis na Europa, no mundo ocidental. Então, há um desequilíbrio e as empresas privadas indianas estão lucrando muito. Mesmo assim, Modi está falando que está criticando Putin. Então, a gente não sabe se é mais uma jogada diplomática ou se, de fato, ele tem algum interesse com o fim da guerra. Uma das coisas que a gente pode conjecturar é que a Rússia e a China são países muito próximos. Eles não são aliados militares, mas eles têm uma parceria muito grande. E quando começou a guerra, a Rússia se aproximou muito da China por uma questão de sobrevivência. Ela precisava comprar produtos que o Ocidente não fornece mais a ela e precisava vender petróleo e gás, combustível. Só que especula-se que uma das exigências da China daqui para frente vai ser que a Rússia não tenha mais relações com a Índia. Por quê? Porque a China e a Rússia, apesar de os dois estarem no BRICS, eles têm uma competição pelo mercado ali do Sudeste Asiático. Então acredita-se que a China vai pressionar a Rússia a
acabar com a sua parceria com a Índia. E aí haveria um interesse, por exemplo, do Narendra Modi de que essa guerra acabe logo, para que a Rússia não fique tão próxima da China, que é o seu rival ali na região. Então, por que eu estou falando isso? São relações geopolíticas muito intricadas. Então, quando a gente vê essa colocação do Modi, que a princípio é uma colocação nobre, vamos acabar com a guerra, mas existe uma série de outros interesses aí nos bastidores envolvidos que a gente não consegue saber exatamente quais são. Hora certa, 11h49. Miguel Daoud, a sua pergunta, Luiz Kawaguchi. Luiz, você acha que a Índia pode revender esse petróleo e mesmo gás para a Europa? Eu acho que sim, porque esse petróleo está vindo com um preço subsidiado. Eu não sei qual que é o preço agora, mas ele estava vindo aí com pelo menos, cada barril de petróleo ele custava pelo menos $20 a menos do que ele custava em outras partes do mundo. E aí o que a Índia faz? Ela refina esse petróleo e manda como se fosse óleo diesel, gasolina para outros países por meio aí dos seus navios. E como que você vai, quando esse petróleo refinado, já como óleo diesel, como gasolina, quando ele entra no mercado, como que você sabe qual que veio da Rússia, qual que veio do Oriente Médio, qual que veio de outro lugar? É muito difícil você fazer essa diferenciação. Então, tem muitos analistas que já estão afirmando categoricamente que esse petróleo da Rússia ele está alimentando já o Ocidente. Se ele não vem direto da Índia, ele pode ser transportado, por exemplo, para os países do Oriente Médio, e os países do Oriente Médio revendem eles para os países do Ocidente como se tivesse sido produzido lá. Então é muito difícil você aplicar essas sanções. Já tem mais de 9.000 sanções em cima da Rússia, e essa do combustível é muito difícil controlar. Se fosse o petróleo cru, já é uma coisa diferente. Você consegue rastrear um pouco melhor a origem, você tem que ter a sua refinaria ela preparada para refinar cada tipo de petróleo. Você, por exemplo, se você refina o petróleo árabe, para você mudar para o russo, você tem que mudar a configuração da sua refinaria, ou se você quer refinar o venezuelano, você também tem que mudar. Mas a Índia, ela consegue refinar esse petróleo que vem da Rússia. E aí, depois que ele vira gasolina, depois que ele vira óleo diesel, não tem como você saber qual que é a procedência, não tem lá o selo de qualidade da onde que veio, e ele pode estar em qualquer lugar do mundo nesse momento. Karina, só uma colocação. Essa exportação desse combustível para a Europa não pode dar à Europa condição de passar esse inverno com parte desse combustível, outros. Agora, hoje a gente teve a informação de que esses países também estão queimando madeira, estão queimando outros tipos de combustíveis para manter. Será que ele passaria esse inverno sem o combustível da Rússia? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender a questão econômica, né, que nós vamos ter pela frente, os desafios econômicos, e exatamente também a situação da guerra. Não sei o que você acha, se há possibilidade disso. Daoud, eu acho que você pegou o ponto crucial. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que tentar responder. Como que a Europa vai conseguir passar esse inverno? É a pergunta que ninguém sabe exatamente qual que é a resposta, e tem vários fatores que a gente pode fazer algumas conjecturas. Um deles é o seguinte: a Europa é extremamente dependente do gás que vinha da Rússia. Esse gás ele pode vir dos Estados Unidos, aquele gás que é retirado daí do xisto, ele é transformado em líquido, colocado no navio, ele perde 600 vezes o seu volume, e aí quando chega no porto europeu, ele volta a ser transformado em gás. Só que não existe refinaria suficiente para pegar o volume de gás que a Europa consome por meio dos navios. Você tem outras fontes de energia, como, por exemplo, carvão, energia nuclear.
você tem as energias verdes, mas elas não têm uma constância que possa garantir, principalmente durante o inverno, o seu fornecimento de energia. Então, acho que essa é a grande questão. A Europa está tentando achar soluções, está tentando trazer mais gás da África, por exemplo, está tentando trazer dos Estados Unidos, está importando petróleo, mas a gente não sabe se vai ser possível processar, se vai ser possível, não consegue substituir de uma hora para outra esse gás da Rússia. Você até pode ter dinheiro para pagar por esse gás, por essa fonte de energia, mas talvez não haja logística suficiente para trazer em navios, para trazer por meio de gasodutos que vêm por outras regiões, esse produto para dentro da Europa. A gente sabe, por exemplo, que a Alemanha, uma das ideias dela foi pegar esses grandes navios que armazenam gás liquefeito, que é o gás natural transformado em líquido, e ela está deixando esses navios ancorados como se fossem reservas de gás ali para o inverno. Só que aí esses navios, eles deixam de fazer a rota lá de ida e volta dos Estados Unidos, eles ficam parados lá, eles transportam menos gás, aí você tem um problema na cadeia logística e você consegue trazer menos energia ainda. Então é uma questão que está muito longe de ser equacionada ainda e ninguém sabe direito se vai ser possível, mesmo que haja dinheiro, você comprar essas fontes de energia. Quero destacar agora, Kawaguchi e Miguel Daoud, uma declaração de Putin que, digamos, no mínimo curiosa. Ele disse que a Rússia deseja o fim do conflito na Ucrânia, mas que Kiev quer continuar lutando. Mas a Rússia também não tem, feito movimento para encerrar esse conflito, não é mesmo, Kawaguchi? Exatamente. Por enquanto, o que a gente vê das declarações, a Ucrânia não quer ceder nem 1 centímetro do território que foi conquistado pela Rússia. Ela quer, inclusive, reaver a península da Crimeia, que foi tomada pela Rússia em 2014. E, por sua vez, o presidente Putin disse que ele não quer nada menos do que a capitulação total, ou seja, a rendição total da Ucrânia e a substituição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Então, por enquanto, parece que a gente está falando mais de retórica do que, de fato, o que está acontecendo no campo de batalha. A gente sabe que tem mais de 80 províncias da Rússia já fizeram recrutamento de voluntários, tem uma série de batalhões, está sendo formada aí a 90ª divisão blindada russa, está sendo formada por esses batalhões e em breve, aí, não sabemos se é uma questão de semanas ou meses, essa divisão já vai estar toda dentro da Ucrânia. Eles conseguiram chegar ali perto de Kharkiv para impedir que essa contraofensiva ucraniana avançasse mais. Ela chegava até um rio ali perto de Kharkiv e impediram que as tropas ucranianas continuassem indo para frente. Então vai vir reforços russos. A gente não sabe qual que vai ser a quantidade desses reforços, mas tudo leva a crer que isso é mais retórica, que o confronto, as batalhas devem continuar por bastante tempo ainda. Agora, Kawaguchi, a Ucrânia denuncia a Rússia, porque destes territórios foi encontrada uma vala comum com mais de 400 corpos. Isso, foi encontrada na cidade de Izium. Eu me lembro bem quando eu estava na Ucrânia, em abril, a cidade de Izium foi tomada pelos russos, porque era uma cidade estratégica para você tomar a região de Donbás, e foi exatamente isso que eles fizeram. E agora, quando as tropas ucranianas chegaram lá e libertaram essa cidade, eles descobriram valas comuns, aí com centenas de corpos. Isso tem sido recorrente dentro na guerra da Ucrânia, dentro das cidades que são libertadas. Eu tive, por exemplo, na cidade de Bucha, e quando eu cheguei lá, havia corpos em diversas regiões da cidade, foram encontradas diversas valas coletivas. No final, quando a gente for analisar, é muito difícil que a Rússia seja julgada por esse tipo de crimes. E a gente também não pode afirmar com toda certeza que todos eles eram civis, porque poderiam haver combatentes ali no meio também, não que isso justifique, porque os combatentes que se rendem, eles têm que ser presos e enviados para campos de prisioneiros e não executados. Mas o que a gente viu em cidades próximas à capital Kyiv foi que esses, tanto os civis
quanto pessoas que a Rússia suspeitava serem combatentes eram executados sumariamente e eram colocados nessas valas. Essas valas numa tentativa de esconder possíveis crimes de guerra. A Rússia já fez isso na sua história anterior. Por exemplo, na Polônia ficou conhecido o massacre de Katyn, em que a Rússia convidou uma série de oficiais poloneses para uma reunião, executou todos, fez uma vala comum e falou que foi os nazistas que mataram. Então isso já existia, na verdade, na história da União Soviética. Não seria novidade se isso fosse comprovado novamente, mas dificilmente a gente vai ter uma instância que não seja nem ucraniana nem russa, ou seja, uma instância independente que consiga investigar isso e depois levar a Rússia a julgamento. Você não pode pegar você não vai conseguir na prática, sendo pragmático, pegar aqueles generais russos ou o próprio Vladimir Putin, botar ele sentado num tribunal e julgar por esse tipo de crime. Isso nunca vai acontecer.